Nós falamos anteriormente sobre as maldições hereditárias, as heranças de maus hábitos que todos nós herdamos dos nossos pais, da nossa família. No nosso sangue, no nosso DNA, nós carregamos a história de centenas de pessoas, se não milhares. Então, falamos mais sobre isso anteriormente. Hoje eu quero falar com você sobre a maldição autoproferida, autoconfessada. Aquela maldição que sai da própria boca do amaldiçoado. Ele ou ela se amaldiçoa. Você deve saber já que as palavras têm poder. As palavras não são ao acaso. Elas têm um significado e elas carregam um poder. Poder para o bem ou para o mal. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Na sua língua você carrega o poder de dar vida e o poder de matar, com as palavras. Se você fala para um filho, eu não sei por que você nasceu, você mata aquela criança. Você mata aquele filho para o resto da vida. Se você fala para sua mulher, para o seu marido, eu não te amo mais, então você mata aquele relacionamento, aquele casamento. Então, assim como também você pode restaurar quando você fala, eu te perdoo, vamos começar tudo de novo. O que importa para mim é daqui para frente. Eu acredito em nós dois. Eu acredito na sua mudança. Quando você fala palavras de vida, então você transmite essa vida também. Ora, vamos então falar sobre essas maldições autoproferidas. Nós temos um exemplo disso na Bíblia, lá na história de Jó. Depois você pode conferir no capítulo 3 de Jó, eu vou ler alguns versículos onde ele diz exatamente isso. Nos versículos iniciais ele já diz assim: abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Quer dizer, Jó abriu a boca só para falar bobagem. Não é? Naquele momento ali, ele abriu a boca para falar bobagem. E já diziam os nossos avós, né? A sabedoria dos antigos, boca fechada não entra mosquito. Lembra desse ditado? Pois é, os antigos têm e tinham uma sabedoria testada e aprovada. É um fato que muitas vezes, se você não pode melhorar o silêncio, é melhor ficar calado. É melhor, sabe, boca fechada, porque pelo menos você pode estar pensando uma coisa. Uma coisa é você pensar algo. Outra coisa é você falar aquele algo. E outra coisa é você escrever aquele algo. São coisas diferentes. São poderes diferentes. Então, às vezes, o melhor é manter a boca fechada, para não entrar mosquito. E diz aqui que Jó abriu a sua boca e só falou bobagem. Amaldiçoou o dia em que nasceu. Por que eu fui nascer? Pereça esse dia. Maldito o dia em que se disse foi concebido um homem. Por que eu não morri já no ventre da minha mãe? Não é? E aí ele conclui o capítulo dizendo assim, ele revela a história da sua vida, quando ele diz, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que me receava aconteceu. Nunca estive tranquilo. Olha só. Isso aqui ele não está falando de depois que ele perdeu tudo, não. Ele está falando aqui antes de ter perdido tudo, quando a sua vida estava boa, quando a vida dele estava bem. Ele nunca esteve tranquilo, ou seja, dentro dele havia um receio de perder, um receio de lhe sobrevir algum mal. Então, ele vivia
mas dividido entre fé e dúvida. Por isso ele disse: maldito seja o dia em que eu nasci. Quando tudo aconteceu, ele falou: eu sabia que isso um dia iria acontecer. Sabe, tem gente que vive assim. Se acontece alguma coisa boa na vida dela, ela já fica desconfiada. Ela já fica pensando assim: tá bom demais para ser verdade. Ela já fica esperando o ruim, já fica esperando o mal. Porque na cabeça dela, ela nasceu para sofrer, ela nasceu para não ter, ela nasceu para não conquistar, para não ser feliz. Na cabeça dela, ela tem isso. Como Jó tinha: nunca estive tranquilo, não sosseguei, não repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então a pessoa fica antecipando o mal. E isso é uma maldição. Isso é uma forma de maldição autoproferida. Você mesmo se amaldiçoa. Veja, eu vou citar alguns exemplos aqui de maldições autoproferidas. Algumas que eu já citei, no caso de Jó, que disse: maldito o dia em que nasci. Muita gente não tem prazer nem de comemorar o aniversário, não é? Não tem prazer de celebrar o seu aniversário, porque ela diz: por que eu fui nascer? Outros dizem: eu só nasci para sofrer. Outros dizem: por que eu nasci nesta família? Amaldiçoa a sua vida e a família numa tacada só. Não é? Numa tacada só ela amaldiçoa os dois. Outras maldições autoproferidas: eu sou burro. Incrivelmente, eu já ouvi muita gente falar isso. Eu sou burro, eu não aprendo, eu não sou bom com matemática, eu não sou bom de escrever, eu não sou bom de falar em público, eu não sou bom disso, eu não sou bom daquilo. Tudo bem, você pode até não ser bom, mas você precisa falar. Você precisa abrir a boca para falar isso. Você precisa, sabe, vestir a camisa estampada assim: eu sou burro. Você precisa fazer isso. As palavras têm poder. E quando a gente fala, a gente profetiza. E quando a gente profetiza, a gente vive para cumprir a profecia. Se eu digo eu sou burro, então eu vou viver para cumprir essa profecia. Eu sou burro. Qualquer dificuldade que eu tiver, eu vou lembrar: isso aqui eu não vou aprender não, porque eu sou burro. Eu não vou conseguir aprender nada, eu não vou fazer um curso, eu não vou tentar aprender algo novo. Eu vou ficar sempre na mesmice, porque eu penso assim: não, eu já alcancei o meu teto. É o que eu sei, acabou. É difícil para mim. Eu já vi pessoas desistindo de aprender uma língua. Nós já tivemos a oportunidade de morar em alguns países e conhecer pessoas que imigraram para aquele país e não aprenderam a língua e passaram anos, 10 anos, 20 anos no país e nunca aprenderam a língua. Sabe por quê? Porque toda vez que falava: poxa, fulano, você ainda não fala inglês, você ainda não fala a língua tal, a pessoa falava assim: é muito difícil, eu tenho dificuldade, para mim não entra na minha cabeça. Pronto, no momento que você diz: é muito difícil, não entra na minha cabeça, eu tenho muita dificuldade, a língua é muito difícil, é claro que você não vai aprender. Você já está determinando isso. Há poder nas suas palavras. E a vida, então, se cumpre de acordo com a profecia que a pessoa proferiu. Então, é difícil para mim, eu sou burro, eu nunca aprendo. Outros dizem: meu destino é sofrer. A pessoa olha a vida dela, o passado dela, e ela conclui assim: bom, parece que eu nasci para sofrer mesmo, então meu destino é sofrer. Pronto, ela acha que o sofrimento é a porção dela nesta vida. Outros dizem, né, a família, às vezes, reunida, o pai, a mãe, os irmãos, às vezes em um momento surge o assunto de melhorar de vida, surge o assunto de conquistar uma coisa melhor, de ter uma casa melhor, de conseguir um nível melhor de vida. Aí sempre surge alguém da família que diz assim: não, meu filho, nós somos pobres, a gente é humilde, a nossa família é humilde. Em outras palavras, não pense alto não, isso aqui é o melhor que a gente pode ter. Não acredite que você possa ser melhor que isso aqui, não. A gente é gente pobre mesmo e somos pobres, mas somos humildes, somos honrados. Eu não sei como que a pobreza e a humildade se associaram. Em algum momento na história, a pobreza e a humildade se associaram, não é?
E não, as duas não têm necessariamente uma associação, né? Porque há pobre orgulhoso e há rico humilde. Mas, por alguma razão, alguém conjuntou essas duas coisas e fizeram com que fosse uma só. Outras maldições autoproferidas. Eu não consigo, sou feio, sou feia, essa parte do meu corpo, meu nariz é horrível, meu quadril é horrível, meu cabelo é horrível, isso, eu aquilo. A pessoa amaldiçoa a própria aparência. Eu já ouvi mulher dizendo assim, por que eu não nasci homem? E homem dizendo, por que eu não nasci mulher? Por que eu nasci? A pessoa se revolta contra a própria natureza dela. Amaldiçoa a própria natureza dela. E na vida amorosa, eu não dou sorte com ninguém, eu parece que não tenho sorte no amor. São exemplos de maldições autoproferidas. Eu sei que eu estou falando aqui e muitos que estão me ouvindo, me acompanhando, estão dizendo assim, meu Deus, botando a mão na boca assim, botando a mão na cabeça, meu Deus, eu venho amaldiçoando a minha vida por tanto tempo. É verdade, mas agora você está aprendendo a verdade. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Jó, lá no final da sua vida, no capítulo 42, ele reconheceu as bobagens que ele falou e ele disse assim, relatei o que eu não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis. Falei o que eu não entendia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependeu. Você pode se arrepender. Você pode quebrar essas maldições autoproferidas, reconhecendo a loucura que você cometeu, se arrependendo e buscando de Deus essa sabedoria para usar o poder da sua língua para trazer vida para si e para outras pessoas, e não mais a morte. Você pode fazer isso. Você reconhece agora que talvez você vinha proferindo maldições para si mesmo? Se você reconhece, deixe os seus comentários, fale com a gente, diga pra gente para ajudar outras pessoas que talvez tenham o mesmo problema que o seu e vão despertar através daquilo que você agora reconhece que estava errado. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!